A ferida com seu pai nem sempre é visível, mas é sentida. Ela está lá, em silêncio, sem fazer barulho, mas totalmente ativa. E o mais difícil não é o que aconteceu, é o que você continua esperando que ele conserte, mesmo sabendo lá no fundo que ele nunca vai fazer isso. E essa espera te mantém preso. Este vídeo não foi feito para que você se sinta confortável. Foi feito para que você acorde, porque se ficar até o final, vai entender como quebrar um dos padrões. Este vídeo é para que você se sinta confortável. Aunque no te des cuenta, te está... Confortável. Foi feito para que você se sinta confortável. Y aquí es donde todo empieza. Muy pocos entienden hasta qué punto esta herida dirige su vida. Da igual que ya seas adulto. Da igual que él no esté. Da igual que creas que ya lo superaste. Se você não entende o lugar que seu pai ocupa dentro de você, vai continuar repetindo a história dele, ou lutando contra ela, sem nem fazer ideia do porquê. Hoje vamos olhar isso sob a perspectiva de Bert Hellinger, um cara que entendeu algo desconfortável, mas brutalmente real. O pai que você exclui se torna o seu destino, e se você se atrever a olhar para aquilo que tem evitado, pode recuperar uma força que continua sendo sua. A força de ocupar o seu lugar. A de avançar sem carregar o que não te pertence, porque essa ferida não aparece de repente, ela vai se formando pouco a pouco. No que faltou, no que nunca foi dito, naqueles olhares que não vieram quando você mais precisava. Às vezes foi ausência, outras, dureza. E muitas vezes simples indiferença. Não é preciso violência para doer. Às vezes basta não ter sido visto, sentir que você tinha que conquistar algo. Nunca deveria ter sido condicionado. A atenção dele, a validação dele, o amor dele. E se não foi assim, pode ter sido pior. Um pai quebrado, imaturo, distante. Um homem carregando seus próprios vazios, que sem querer deixou esses vazios para você. Hellinger explicava isso claramente. O pai representa a direção, representa essa permissão interna para avançar, não só no material, também no emocional, no profissional, no espiritual. E quando isso não está em ordem dentro de você, tudo se torna instável. Você duvida, se perde, sente que nada te sustenta. É aí que nasce o padrão. Você começa a se exigir mais do que pode dar, a se esforçar o dobro, a nunca parar. Para quê? Para ver se talvez algum dia alguém diga: estou orgulhoso de você. Spoiler, essa pessoa nunca aparece, porque não é o mundo que tem que dizer isso, é seu pai, ou melhor dizendo, o lugar que ele ocupa dentro de você. E essa ferida nem sempre é visível, mas ela se revela no dia a dia. Você busca aprovação onde não deveria, evita a autoridade, ou enfrenta ela o tempo todo, se sabota justamente antes de conquistar algo importante. Você é mais duro consigo mesmo do que admite e tem dificuldade em pedir ajuda. Porque na sua cabeça isso equivale à fraqueza. Você conquista coisas, mas não sabe mantê-las. E mesmo assim diz: estou bem. Mas não se encaixa. Algo não se encaixa. É como viver com uma bússola quebrada. Tudo parece funcionar, mas sem direção, sem sentido. E o mais perigoso é isso. Muitas vezes você nem sabe que está ferido. Ou simplesmente acha que é assim, frio, controlador, autossuficiente, exigente, distante, que não confia em ninguém. Você é forte. Mas não, isso não é força, é uma estratégia, um personagem que você criou quando sentiu que não havia ninguém a quem recorrer. Porque o menino que não sentiu o pai teve que se tornar seu próprio guia. Aprendeu a seguir sozinho, a carregar sem reclamar, a dar conta sem ser amparado, e então cresceu. Mas essa forma de sobreviver nunca foi questionada. Simplesmente virou identidade. E é aí que você começa a confundir tudo. Você confunde força com desconexão, sucesso com autoexigência, solidão com liberdade. Você se adaptou tão bem que deixou de perceber o preço dessa adaptação. E aqui vem a parte mais incômoda. Toda vez que você está perto de ser feliz, algo dentro de você sabota isso. Uma voz aparece. Será que eu realmente mereço isso? E se eu falhar?
O que vão pensar? Esa voz no eres tú. Uma lealdade que você nunca resolveu, uma ferida que você nunca nomeou, porque não é só que seu pai não estava presente. É que em algum momento você decidiu que não podia contar com ele e construiu toda a sua vida a partir disso. E sim, isso te ajudou. Mas agora isso te limita. Por isso avançar pesa para você. Receber te incomoda, pedir algo te envergonha, confiar é difícil para você. Porque sem um pai interno não há base, não há esperança, não há estrutura, não há permissão. E isso não se resolve com frases bonitas do Instagram. Quem dera fosse fácil, isso se resolve olhando para o que falta. E entendendo algo fundamental. Você não precisa que ele volte, nem que mude, nem que te entenda para poder dar o lugar dele dentro de você. É aí que começa a verdadeira libertação. E é exatamente isso que vamos desmontar nos próximos minutos. Você não precisa que seu pai volte. Você não precisa que ele mude, nem sequer precisa que ele entenda. O que você realmente precisa é parar de viver como se ele ainda estivesse faltando. Porque mesmo que ele não esteja lá fora, dentro de você, o lugar dele continua vazio. E esse vazio está te custando mais do que você quer admitir. Hellinger dizia isso sem rodeios. O pai não é apenas uma pessoa. É uma função, uma força, uma energia interna que quando não está no seu lugar, te deixa sem permissão para avançar. O pai representa movimento, decisão, esse corte necessário com o materno para que você possa se sustentar por si mesmo, alcançar sua autonomia. Mas quando você o exclui, mesmo com razões válidas, você se desconecta dessa energia. E então sua vida começa a parecer uma luta constante. Você se esforça, mas não sustenta. Conquista coisas, mas não as aproveita. Se torna independente, mas se sente sozinho. Construyes. Mas tudo desmorona para você. E sabe o que é mais frustrante? Que entender o que te faltou não é suficiente. Perdoar só com a cabeça também não. Você precisa de algo mais profundo, recuperar a imagem interna do seu pai como uma força que te sustenta por dentro. Mesmo que ele tenha falhado, ido embora ou sido um desconhecido. Reintegrar o pai não é justificá-lo, é tomar o que ele representa. Estrutura, limite, direção, proteção. Ação com propósito. Muitos de nós crescemos acreditando que tínhamos que dar conta de tudo sozinhos, que precisar era fraqueza, que pedir ajuda era quase humilhante. E sem perceber, começamos a viver sem pai, mesmo quando ele estava ali. Porque ele não era acessível, porque não soubemos recebê-lo, ou porque, sendo honestos, estávamos alinhados demais com a dor da nossa mãe para aceitá-lo. E aí aparece a contradição. Por fora, autossuficiente, por dentro, buscando desesperadamente um apoio que nunca chegou. Pense nisso. Cada vez que você hesita antes de uma decisão importante, cada vez que desiste justo quando algo começa a dar certo, cada vez que se sabota, quando tudo estava indo bem. Não é o seu adulto que está decidindo, é a sua criança agindo sem a permissão do pai. E aqui vem a parte desconfortável. Quando você não integrou o seu pai, você se torna dependente do julgamento externo, sua voz perde firmeza, seus limites se quebram facilmente, sua visão se dilui. Porque o pai também representa algo fundamental, o sim interno ao seu direito de existir, de avançar, de ocupar o seu lugar. Sem isso, você se esconde, se justifica, se sabota. E o pior, você começa a buscar substitutos. Um chefe que te valide. Deixe que te admire. Um mentor que te diga o que fazer. Mas nenhum deles pode te dar isso, porque isso só você pode se dar. Ser sua própria estrutura. Então a pergunta é inevitável. Como se toma o pai? Não é indo procurá-lo lá fora. É olhando para ele dentro de você. É parar de julgá-lo a partir da ferida. E começar a reconhecê-lo a partir de algo mais honesto. A necessidade que você nunca soube expressar. Ai, papá, me hiciste falta. Sin adornos, sin... O que é? Não é de se eu não reconheço o seu lugar. Esse gesto interno muda mais do que você imagina. Não apaga o passado, mas reorganiza tudo por dentro. E quando isso acontece, algo se ajeita. Sua voz fica firme. Sua postura muda.
Suas decisões têm peso e se mantêm. Sua força deixa de vir do esforço constante e começa a vir da permissão. Por isso, Hellinger dizia: o pai que você exclui se torna destino, o pai que você integra se torna força, e essa força não está fora. Ela continua lá, esperando que você tenha coragem de tomá-la, porque há uma parte de você que nem sequer sabe que existe, mas está decidindo por você todos os dias. Não é a sua lógica, não é o seu adulto, é uma parte antiga, leal, mas confusa, uma parte que fez um pacto em silêncio há muito tempo, um pacto que você não lembra, mas que continua cumprindo. Se meu pai não esteve presente, eu não mereço mais. Se ele não soube amar, quem sou eu para receber amor? Se ele foi infeliz, como vou me permitir ser feliz sem traí-lo? Aí começa o engano, e com ele a autossabotagem. Você não faz de propósito, mas faz. Cada vez que você estraga algo que estava indo bem, cada vez que você se abandona antes que alguém faça isso, cada vez que você se apaixona por alguém que não te escolhe, cada vez que você duvida do seu próprio valor, justamente quando mais precisa acreditar em si mesmo. Porque há uma voz antiga em você. Não é sua, mas soa como se fosse. Ou há uma voz que sussurra: você não deveria estar aqui, você não merece. Muitas vezes você deseja que se saia melhor do que ele, e então isso acontece. Você se esforça, mas algo dentro de você se contrai. Você avança, mas algo te segura. Você vence, mas se sente como um impostor. Isso não é insegurança, é lealdade, uma lealdade inconsciente, uma tentativa infantil de proteger um pai que não soube estar presente. E aqui vem algo fundamental. Muitas vezes esse pai não foi um vilão, foi um homem ferido, ausente emocionalmente. Mesmo que ele estivesse fisicamente presente ou totalmente ausente, ele sempre estava presente na sua dor. E nesse vazio você fez algo sem perceber. Você construiu um altar ao sacrifício, à espera, à esperança de que talvez um dia ele volte e me veja. Um altar onde você decidiu ficar no mesmo lugar emocional para não deixá-lo para trás. E o mais forte de tudo isso é que você não fez isso a partir da rejeição. Você fez isso por amor. Um amor leal, mas distorcido, um amor que, sem você perceber, se voltou contra você. Porque na sua vida adulta, isso se traduz em coisas muito concretas. Você não sabe impor limites, porque no fundo, espera que alguém te apoie como ele não fez. Você se exige até o limite, como se o seu valor dependesse de alguém finalmente te reconhecer. Você busca aprovação, porque a permissão que você precisava nunca chegou. E justamente, quando você está prestes a escolher algo que te faz bem, aparece aquela culpa, silenciosa, incômoda. E se isso me afastar mais dele? E se eu conseguir o que ele não conseguiu? E se isso significar que eu não preciso mais dele? E é aí que a sua parte mais leal entra em pânico, porque seguir em frente parece traição. Porque crescer parece esquecê-lo, porque no fundo você ainda mantém uma fantasia impossível de que algum dia ele volte. E veja tudo o que você fez para mantê-lo por perto. Mas esse dia não chega. E você continua esperando, sem perceber que o que você está pagando por essa espera é a sua vida. Aqui está a raiz de muitas das suas quedas. Não é que você não possa seguir, mas não quer deixá-lo sozinho na história dele. Esse é o filho fiel. Aquele que ama tanto, que prefere não trair o passado, mesmo que isso signifique trair a si mesmo. Mas tem algo que você precisa gravar em sua mente: o seu sofrimento não o honra. O seu estagnação não o salva. A sua culpa não o liberta. A sua vida não foi feita para repetir o que ele não conseguiu. Ela foi feita para mostrar que é possível sim. E isso não é ego, isso é respeito de verdade. Porque o amor maduro não se demonstra se sacrificando. Ele se demonstra se transformando. Então deixe isso claro de uma vez. Você não precisa escolher entre honrá-lo ou viver a sua vida. Você pode fazer as duas coisas, mas só se você quebrar esse pacto silencioso que te mantém pequeno. Esse pacto que diz: eu não vou ser mais livre do que você. Quebrá-lo dói, sim. Mas ficar nele te custa tudo. Imagina isso, sábado de manhã.
Você está na frente do computador, pronto para lançar aquele projeto que você vem adiando há meses. E bem nesse momento aparece aquela voz, sutil, familiar. E se isso provar que ele estava certo em duvidar de você? Você congela, fecha a aba, melhor deixar para amanhã. Essa cena tão comum, tão invisível, é a prova de que esse pai ausente ainda está no controle, mas hoje pode ser diferente. Porque soltar essa lealdade não é abandoná-lo, é algo muito mais poderoso, é dar a ele o seu lugar dentro de você, sem idealizá-lo, sem culpá-lo, sem depender dele. Lembre-se disso, o que você não integra te controla. E aqui o jogo muda. Esse pai que não te salvou pode se tornar seu mestre interior. Aquele que não te apoiou pode te ensinar a se sustentar. Aquele que não te deu permissão pode te mostrar a permissão que você nunca se deu. Dói? Claro. Mas o problema nunca foi a dor. O problema é continuar repetindo a história dele, como se fosse a sua. Lembro de uma mulher que sempre dava mais do que pediam a ela. Trabalhava em silêncio, sempre no limite. E toda vez que alguém reconhecia seu esforço, ela respondia sempre da mesma forma. Obrigado, mas eu poderia ter feito melhor. Um dia ela foi promovida. O que deveria ter sido uma celebração virou um bloqueio. E se eu não conseguir provar que mereço? E em questão de segundos, ele se retirou. Não foi o chefe dele, não foi o cargo, foi aquela voz interna, a de um pai que nunca ocupou o seu lugar. Sussurrando, você não merece mais do que eu tive. Naquele dia, algo foi revelado. Não era o mundo que a limitava, era a lealdade dela, intacta. Agora volte para você. Hoje você pode escolher diferente, porque quando você pega o que não te deram, você liberta aqueles que não souberam te dar. E não é vingança, não é provar nada, é respeito, respeito pela sua vida. Aceitar que o que faltou não define até onde você pode chegar. Aquele projeto que você continua adiando, aquela conversa que você evita, aquela ambição que você cala, tudo isso pode voltar a pulsar. No momento em que você se permite vivê-lo, a energia do Pai não é um extra, é base, é o que te permite dizer sim sem culpa, receber sem se justificar, avançar sem pedir permissão, amar sem condições externas. E quando essa estrutura se ativa, algo realmente muda. Você para de exigir dos outros aquilo que não se deu por dentro, para de esperar resgates que nunca chegam, para de esconder seu brilho, como se incomodasse. Lembro de um homem que sempre acabava se envolvendo com o mesmo tipo de mulher. Mulheres que cuidavam, que sustentavam, que davam, sem medida. E ele, cansado, apagado, sempre igual. Até que alguém fez uma pergunta incômoda para ele. Por que você escolhe mulheres que fazem por você o que seu pai não fez? Foi aí que caiu a ficha. Não era o relacionamento, era a ferida. Não era ela quem o prendia, era a ausência de um pai que nunca o apoiou. E ao perceber isso, se libertou. No entanto, e agora sim, vou te pedir algo que nem todo mundo vai ter coragem de fazer. Porque isso não é só escrever por escrever, isso é te olhar sem desculpas. Pense em tudo o que você aguentou, em tudo o que você calou, em todas as vezes que você se fez forte. Porque não havia outra opção, e mesmo assim, aqui está você, de pé, buscando respostas, tentando fazer melhor. Isso merece respeito, muito mais do que você se deu até agora. Então escreva isso, mesmo que sua mão trema. Hoje eu paro de esperar pelo que nunca chegou. E quando você escrever isso, leia devagar, porque talvez ninguém tenha te dito isso de forma tão clara. Mas se você chegou até este ponto do vídeo, já não é a mesma pessoa que começou. Entenda isso. Sua liberdade não trai ninguém. Seu crescimento não abandona ninguém. É evolução, porque integrar o Pai não é apagá-lo. É deixar de carregá-lo como uma corrente e começar a vivê-lo como força. Você pode dizer isso claramente. Obrigado pelo que você pôde me dar, mas hoje eu me escolho, hoje eu me permito, hoje eu me sustento. E quando você faz isso, algo novo se abre dentro de você. Um espaço que antes estava cheio de culpa, de espera, de talvez algum dia.
Esse espaço tem um nome: permissão. E quando a permissão aparece, tudo muda. Sua voz se afirma. Seu olhar se torna firme. Seu corpo para de se encolher. Não porque a vida seja perfeita, mas porque você deixou de agir a partir da carência e começou a agir a partir da integridade. Um jovem visitava todos os anos o túmulo de seu pai. Ele falava com ele em silêncio. Fiz tudo o que achei que você queria, mas você nunca me viu. Um dia ele parou de ir, escreveu uma carta. Obrigado pelo que você me deu e hoje eu escolho a mim. Eu escolho a minha vida. Ele colou na parede dele e pela primeira vez ela saiu para o mundo sem esperar aprovação. Foi aí que a história dela terminou. E aí pode começar a sua, porque mesmo que ele nunca mude, mesmo que nunca te diga, mesmo que nunca te veja, a sua vida pode sim ser vista, pode sim ser sentida, pode sim ter valor. E isso já não depende de mais ninguém. Imagine isso. Você se olha no espelho de manhã, tudo normal. E de repente, uma voz dentro de você diz: você tem permissão para brilhar hoje. Isso te surpreende. Porque você nunca tinha dito isso a si mesmo de verdade. Mas esse instante muda tudo. É aí que começa a transformação. Porque quando você se dá permissão, algo profundo é ativado. Seu pai interior. Permissão para existir. Não apenas para sobreviver. Para viver com direção. Para responder ao que está te chamando. E não aparece da noite para o dia, não é mágico, se constrói com pequenas decisões que antes você evitava. Voltar àquele projeto que você deixou de lado, dizer não quando sempre dizia sim, se mostrar sem esconder o que sente, dar-se tempo quando sempre se negou isso. Cada um desses atos constrói estrutura, constrói sustentação e constrói o pai que te faltou. Uma mulher tinha um alarme no celular. Todas as quintas, no mesmo horário. Voltar ao meu projeto. Toda semana, a mão dele tremia, porque ele sabia o que isso significava. Parar de viver à sombra do pai dele. Que nunca acreditou nos sonhos dele, um dia ele não apagou, respirou e ligou. Oi, tenho uma ideia que quero lançar. Não foi uma ligação épica, mas algo dentro dele mudou. Porque naquele momento ele não estava lançando um projeto, ele estava se dando permissão, ele estava se tornando seu próprio apoio, construir aquele projeto. Esse projeto interno também implica algo fundamental, dar a ele um lugar no seu coração, mas não um lugar cheio de culpa, nem de espera, nem de ressentimento, um lugar cheio de decisão. Sua permissão para existir não depende dele, depende de você. Reconheça o lugar dele, não como herói, nem como desculpa. Reconheça-o como parte da sua história. E a partir daí, faça algo diferente. Viva!